Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de agosto de 2023. Deixa eu só ligar essa minha lâmpada aqui, que está meio problemático. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela ligar para... Nossa, ela está... Minha lâmpada aqui, o fio, tem que abrir esse fio e consertar, melhorou. E hoje, né, como eu falei, dia 2 de agosto de 2023, o ano está correndo, né? Realmente está correndo. Nós, nesse horário de 7:50, nós estudamos essa obra, Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Teve até um palestrante que essa semana citou essa obra. Não me lembro bem quem foi. Aliás, teve dois palestrantes. Dois palestrantes, né? Que falaram dessa... Quando a gente leu essa parte dos médiuns. Verdade. Uma delas foi do capítulo 11. Eu acho que a Michele falou também. Eu acho que a Michele falou também. Do capítulo e teve 11, um outro. E teve um outro também que citou. Também citou. A Michele falou do capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Naquele item, né? 11.2, quem são os médiuns na sua generalidade? Isso mesmo. Os médiuns na sua generalidade não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente. Ela citou esse trecho. Falou. Né? E teve um outro que também citou. E aí a gente vai ver a importância da obra, não é? E nós estamos continuando aqui. Hoje nós vamos vamos dar continuidade, né? Iniciando o item 18.3. Nós estamos estudando aqui o capítulo 18, que é a Europa Moderna em Face do Evangelho, e hoje nós vamos estudar o item 18.3, a paz armada. Realmente muito interessante a questão da paz armada. Né? Falamos semana passada do Tratado de Versalhes, falamos sobre a Liga das Nações, tudo citado aqui por Emmanuel. E aí nós abrimos um pouco mais para poder conhecer um pouco mais o que foi o Tratado de Versalhes, como foi fundada a Liga das Nações, seus objetivos, se deu certo ou se não deu certo. Então, falamos sobre tudo isso. E hoje vamos continuar aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, pela oportunidade que eles estão nos dando de conhecermos um pouco mais de toda essa parte histórica, né, que se envolve com a parte espiritual e que faz parte da nossa vida. Por isso que a gente lembra muito bem aqui quando o codificador disse: espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Então, nós temos que conhecer um pouco da história em que estamos inseridos, né? A história do século que vivenciamos, que foi o século XX, do século que estamos vivenciando agora, XXI, e temos que conhecer alguns aspectos para podermos compreender melhor os fatos. Assim, sim, eu só temos que agradecer por essa oportunidade e que possamos nos permanecer aqui firmes na nossa busca pelo conhecimento, esse conhecimento que agrega e que nos ajuda na nossa caminhada. Que a tua paz, o seu amor esteja sempre com cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu lembro aqui também o que a Michele falou, né, sobre... Foi tudo que a gente já tinha até conversado aqui, sobre o Centro Espírita, né, o trabalho online, e o que é o Centro Espírita. Lembra que ela falou, e nós já tínhamos falado naquela mesma semana, que o Centro Espírita não é só o prédio, 4 paredes e o telhado. O Centro Espírita é quando nós nos reunimos, e os amigos espirituais, e que conosco se reúnem também, e aí começamos a estudar sobre o Evangelho, sobre as notícias do reino, que é a Boa Nova, né?
que são as notícias que o senhor nos encaminha. Então, nesse momento, se instala a casa espírita. Não importa se é física, se estamos online, mas a casa espírita está aberta. A partir do momento que nós marcamos aquele horário, não é o nosso horário, então, nesse momento, a nossa casa espírita está aberta. E o nosso comportamento deve ser o mesmo que a gente teria estando dentro da casa espírita física. Porque as paredes, elas não existem para os amigos espirituais. Então, nós vamos começar aqui conversando sobre essa tal de paz armada. Emmanuel diz assim: todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Porque, lembra, eu vou voltar a ler um pedacinho do final do parágrafo anterior, quando ele disse assim: o Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo Reich. E a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana da Abissínia. Lembra que também falamos sobre essa campanha, né? Todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Porque não adiantou o Tratado de Versalhes, não adiantou a Liga das Nações, a guerra veio novamente. Procura-se a paz na corrida aos armamentos. Claro, se eu tiver vamos dizer assim, um paiol, né? Um paiol cheio de armas e munições, bem poderoso, eu sou forte. E se o meu adversário lá também tiver, nós vamos ficar assim, ó. Eu tenho isso aí, cuidado. O outro vai dizer, eu tenho isso aqui, cuidado. Um vai ficar ameaçando o outro, não é? Com as suas ogivas nucleares. Então, de lá vai ficar com medo de atirar, porque esse daqui pode ter uma arma mais poderosa. E é assim que é feita a tal da paz. É uma paz bem frágil, né? E vai que um diga, seja louco e resolva assim, não interessa o que ele tem, eu vou apertar o botão do mesmo jeito. E aí, acabou. Então, ele vai falar sobre isso, né? Procura-se a paz na corrida aos armamentos. Porque hoje, e a gente está vendo isso, ninguém quer saber de conversar. Ficar sentando. Vai ter uma conversa agora no Egito, para ver se acaba com essa guerra da Ucrânia e Rússia. Vai os líderes todos lá para o Egito, né? Mas, aí fica. O ideal seria, né? Que através da diplomacia, que a diplomacia, né? Foi feita para isso, os homens conversassem, mas a gente sabe que não adianta, porque ninguém quer ceder, ninguém quer perder. Eles querem fazer o enfrentamento, que existem outros interesses territoriais, econômicos, né? Então, o pessoal fica tentando ter um número grande de armas para poder assustar o outro. O que a OTAN vem fazendo? Ela vem agregando países. Agora, se eu não me engano, foi a Suécia, né? A Suíça, né? Que entrou para a OTAN. Por quê? Tendo um número grande de países, aquele que está lá da OTAN, se você ataca um país que faça parte da OTAN, todos os outros países da OTAN têm o direito de agir contra você. Então, por exemplo, se o Putin resolver atacar a Polônia, todos os países da OTAN agirão contra ele. Então, o que a OTAN está fazendo? Está atraindo países. Pegou a Suíça, tudo fronteira com a Rússia, a maioria dos países ali, fronteira com a Rússia. Então, a Rússia está cercada, ela está se sentindo ameaçada.
E daqui a pouco eles vão aceitar a Ucrânia também. A única coisa que não pode é que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN se estiver em guerra. Então, se houver um amistíciozinho que durar 3, 4 meses, vai ser o suficiente para a Ucrânia entrar, porque aí ela não está em guerra. Então, é assim a OTAN se fortalecendo para enfrentar. Imagina se houver estourar uma guerra realmente, se uma bomba da Rússia inadvertidamente cair num país desse da OTAN, que faz fronteira com ela. A OTAN vai dizer, vamos a ela, vamos destruir a grande Rússia. Isso é uma guerra feia. Mas será que a Rússia aguenta uma luta contra Estados Unidos, os países ali que fazem parte da Grã-Bretanha, e Polônia e outros mais? Aí a China vai querer entrar para ajudar, ou não, porque a China se transformou num grande país capitalista, não é verdade? Ela quer vender produto, ela quer vender produto xing-ling, entendeu? A China quer. Ela quer mercados, não é? É isso que ela quer. Quer colocar mercado. Você quer comprar um produto aí made in China? Abre aí que eu vou e coloco o dinheiro no teu país, acabo com a economia do país, porque os meus produtos são de péssima qualidade, mas são mais baratos. Foi o que aconteceu aqui em Petrópolis, com as malharias. Fecharam todas, porque a mercadoria, a roupa que vem da China, entra muito mais barata. Os tecidos, tudo muito mais barato, né? Então, a gente vê a que nível nós nos encontramos. Então, procura-se a paz da corrida aos armamentos, mais de 100 mil homens, diz Emmanuel, mecanizados, estão preparados no velho continente, que é a Europa, só para a ofensiva do ar, naquela época, quando esse livro foi publicado, naquela época. Imagina nos dias atuais. Quantos estão? Os Estados Unidos têm base em quase todos os países da OTAN. Vários. Em quase todos os países da OTAN, os Estados Unidos têm bases. Porque a pessoa diz assim, os Estados Unidos é longe da Polônia, é longe da Rússia. Não, não é longe, porque ele tem bases em vários países que fazem fronteiras com a Rússia. País desse que entra para a OTAN, os Estados Unidos colocam uma base lá. Então, quando o exército americano... E essa base tem uma tropa, tem armas, tem navios, entendeu? Então, a guerra não vai ser da América para a Rússia, vai ser dessas bases, vai começar nessas bases que estão cercando a Rússia. Os Estados Unidos têm bases em vários países, né? Então, olha aí, ele aqui fala de 100 mil homens mecanizados, preparados do velho continente, só para a ofensiva do ar. Hoje multiplica isso aí, nem sei por quanto. Busca-se a todo transe uma solução para os problemas da guerra. Será que busca-se mesmo? Alguém já viu o quão poderoso é o lobby das armas? Os senhores da guerra? É uma coisa extraordinária. Homens que têm ligados às grandes indústrias armamentistas. Esses homens querem acabar com a guerra? O que eles vão fazer com seus tanques de guerra, com suas metralhadoras, com seus canhões, com suas munições? O que eles vão fazer? É interessante acabar com a guerra? Claro que não. Vocês querem ver? Eu vou fazer uma comparação. O tema não é o mesmo, mas é só para a gente ver essa questão do interesse.
Essa semana, acho que foi ontem, eu vi uma palestra, uma entrevista do padre Júlio Lancelotti no Conexão Globo News, 10 horas da manhã. Ele estava falando sobre o quê? Ele estava falando sobre a Cracolândia. Eu ainda não tinha parado para ver isso. Ele falou assim: vocês acham que existe interesse em acabar com a Cracolândia agora? Claro que não. Sabe por quê? Ele falou assim: a Cracolândia ocupa um espaço no centro de São Paulo, numa das áreas mais, vamos dizer assim, comercialmente e numa questão de imobiliária muito cara. É o centro de São Paulo. Está a Cracolândia instalado ali, muitos comerciantes estão fechando seu comércio. E se abrir a loja, os caras invadem, os caras roubam, ninguém está entrando para comprar. Quem vai fazer compras naquela região? Vocês não podem passar por ali para ir para a escola, você não pode passar por ali para ir trabalhar. O comércio está fechando. Ele falou assim: o comércio está fechando. Mas quem está comprando aquelas lojas? Quem está comprando aqueles prédios? Ele não falou o nome, mas ele vai entender que é um grupo comprando aquela área, lojas, a prédios, comprando tudo. Porque os comerciantes estão vendendo, o comerciante dali não pode vender caro, ele tem que vender barato. Você entendeu? Alguém vai comprar um imóvel, você que quer montar um comérciozinho, você vai comprar uma loja daquela que antes da Cracolândia custava uma fortuna e agora os preços despencaram? Você vai comprar? Não. Mas tem alguém comprando. Ele falou: procura verificar quem está comprando aqueles imóveis da Cracolândia. É justamente esse que não quer que acabe a Cracolândia por enquanto. Agora, quando tudo aquilo for comprado, a Cracolândia acaba. A Cracolândia acaba. Porque aí tira-se o pessoal dali e o cara comprou a empresa, e não deve ser só uma, comprou os imóveis. Aí revitaliza-se tudo, abrem-se grandes lojas e a vida continua. Entenderam? Ele falou: quem são aqueles que estão. Por exemplo, a TV Globo, a polícia, filma o sujeito lá vendendo o cigarrinho lá, mas não consegue filmar os carros que chegam trazendo a droga. Por que será? Aí quando mostra, como vai mostrar no Fantástico, mostrou, mostra o cara sentado lá no chão, vendendo aquelas coisinhas lá de cocaína, vendendo. A câmera não consegue filmar a câmera da polícia, os carros que chegam na região trazendo a droga. Por que será que a câmera não consegue filmar o carro chegando, só filma o cara vendendo? Ela falou tudo isso. Aí eu falei: meu Deus, eu vou matar o padre Júlio. Porque o cara que traz faz parte do governo. Entendeu? São as pessoas de alto nível que fornecem a droga ali. Ele disse que encontrou pessoas ali da Holanda, da Índia, de vários países, que vieram para o Brasil e acabaram lá na Cracolândia, médicos, engenheiros, quando ele ia até lá atender as pessoas. Não há interesse agora de acabar com a Cracolândia, porque o consumo de drogas ali é muito grande. E não é o cara que mora no Morro do Urubu, no Morro da Galinha Pintada, que vende droga ali, não. São grandes corporações. Como são grandes corporações que estão comprando aqueles imóveis dali. Quando tudo estiver vendido, quando não tiver mais nenhum comerciante ali, quando as pessoas que moram ali venderem também seus apartamentos, suas casas, aí eles acabam com a Cracolândia. Revitaliza-se tudo, abre-se lojas, prédios, e acabou. Ele estava falando sobre isso, o interesse é a mesma coisa das armas. O cara que tem
grandes fábricas de armas pesadas, fazer essas armas se a guerra acabar, gente. Então, não há um interesse verdadeiro. O Brasil é um grande produtor de armas. Essas bombas de fragmentações, nós produzimos, nós vendemos. O que você vai fazer? Nem sei se ainda existe aqui a IGESA, uma das maiores construtoras de carros para a guerra. Trator, tanque de guerra, jipes. O que você vai fazer com tudo isso? Por isso que a diplomacia não funciona. Porque os senhores da guerra são muito poderosos. Nos Estados Unidos, os lobistas são aceitos no Congresso. Aqui no Brasil, não. Quer dizer, entre aspas, não pode, né? Mas lá nos Estados Unidos pode. Eles pressionam o Congresso, pressionam o Senado. Hoje, só para a gente passar aqui para o texto, está sendo votado no Supremo Tribunal Federal a descriminalização das maconha. Já está 5 votos a favor da descriminalização. 4, né? 4 votos a favor da descriminalização. Vai passar. São 9. 11, né? São 11. 4 já votaram a favor. Vai passar. Pode ser que não passe, mas se não passar, vai ser assim, 6-5, entendeu? Mas eu acho que vai passar. Acho que vai passar. Por que será? Alguém está vendo as televisões esclarecendo a população sobre o perigo da maconha? Não vi nenhum canal de... Olha que eu assisto os jornais. Não vi nenhum jornal trazendo médicos para falar que a maconha mata sim, vicia sim, e que é uma porta para drogas mais pesadas. Não vi nenhuma falando. Mas vi um jornalista, comentarista, dizer essa história que maconha mata, isso é mentira. Se matasse, já tinha morrido todo mundo. Entendeu? Então, não vi. Não poderia as televisões trazerem médicos para falar? E se fizesse isso, tivesse uma campanha das grandes empresas de comunicação falando contra, pelo menos os juízes lá poderiam ficar constrangidos. Não é? Mas ninguém faz. Por que será que ninguém faz a campanha falando, trazendo médicos, terapeutas? Dá para desconfiar que há um interesse, não há? Claro que há. Ô, Rose, Márcias vão vender esse julgamento no Congresso é Não, é no liberação... STF, no STF, no No Supremo Tribunal STF, Federal. desculpe. No STF é liberação ou descriminalização. Descriminalização. É diferente, porque Do uso liberação é de liberar o maconha. uso. A discriminação é não punir quem tem pequena quantidade. Mas a descriminalizar é um incentivo, não é? É um incentivo. Não, porque existe uma distorção que o pequeno, com pequena quantidade, está sendo encarcerado por causa de pequena quantidade. E aí há uma distorção de uma punição excessiva em cima daquela pequena quantidade. Então, vão limitar a quantidade. Você entendeu? acha que a razão é essa mesma? Você Olha, tem não certeza sei. que a razão é essa? Tem vários ângulos de se ver.
né? Vários pontos de vista. Mas a intenção da lei, de quem está à frente da lei, é essa: diminuir a punição para os pequenos portadores de droga. De uma quantidade em diante, vai ter punição. Vários países já fizeram isso e não adiantou nada. Não Na adiantou Holanda nada. a Holanda foi liberação. Não, Aqui é só discriminação. se É você, discriminar a quantidade pequena, entendeu? mas se não seria mais fácil esclarecer as pessoas, porque aí não usaria nem quantidade pequena. Porque as prisões não Então, aguentam mais prisão de pequenos usuários, entendeu? mas aí é que é a situação, Alberto. A questão é essa. Não há o interesse em tratar. Você não tem hospitais, clínicas para tratar. Porque, em vez de cuidar disso, não cuida daquilo, de você criar clínicas, né, baratas para atender as pessoas. Entendeu? E é isso, Beto, o pequeno usuário mantém o traficante. Então, é mais fácil fazer isso do que você dar assistência para o tratamento daquele que é dependente. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Aí ele vai falar isso, né? Busca-se a todo trânsito uma solução para os problemas da guerra. Uma reforma visceral nos estatutos da Sociedade de Genebra, que é a Liga das Nações, é inutilmente sugerida. Estuda-se a possibilidade de um acordo entre a França e a Itália, no sentido de assegurar-se a paz continental, atendendo às necessidades da região danubiana, que é lá da França, e equilibrando a Alemanha com o resto da Europa. Tenta-se a colaboração de todos os gabinetes. Os partidos iniciam a guerra das ideologias, mas a Europa, nos seus conflitos inquietantes, conhece perfeitamente sua condenação à guerra. Então, se discutem, fazem acordos, sentam para conversar, alivio para cá, alivio para lá, diminui aqui, mas ninguém pensa em atender o que realmente importa. Ninguém quer. É igual a esse caso aí. O Rose, grande. Tá, oi. nesse trechinho, né, que a gente leu agora, é interessante que Emmanuel publicou o livro em 1938. Então, ele retrata os bastidores da guerra. Exatamente. O Ele que está a crise retratando da isso. Primeira Guerra foi tudo que a gente viu, Versalhes, Liga das Nações e tal, e aqui é o prenúncio do desentendimento de novamente. Exatamente. Então, E ainda não é a guerra, é em 1938 que ele publicou, então ele escreveu em 1937. então você vai percebendo que tudo que vem, que eles estão tentando ali, né? Eles estão tentando fazer tudo. Eu falei aqui, ó, atendendo, quando ele diz aqui, ó, estuda-se a possibilidade de um acordo entre a França e a Itália, no sentido de assegurar-se a paz continental, atendendo-se à necessidade da região danubiana, né? Então, essa região danubiana é atravessada, né, pelo rio Danúbio, que é o rio mais longo da Europa. Ele vai atravessando o continente de oeste a leste, desde sua nascente na Floresta Negra, até desaguar no Mar Negro, no delta do Danúbio. O rio passa por capitais da Europa e constitui a fronteira natural de 10 nações. Então, ele vai passar por Budapeste, Viena, Bratislava, Belgrado, e vai por aí afora, né? Ele atravessa. Então, toda essa região, né, que
passa, que é banhada, né, pelo rio Danúbio, né? Aí nós temos Eslováquia, Viena, Belgrado, Hungria. Toda essa região ela vai ficar, né, vai ficar afetada. Toda essa região será afetada, né? E equilibrando, eles querem, né, atender às necessidades dessa região, que é a região danubiana, né, por onde esses rios aí vão passando, esse rio vai passando, e também querem equilibrar a Alemanha com as da Europa, porque a Alemanha, eles estão vendo que ela agora está poderosa, ela cresceu, ela se tornou poderosa. Tem o Terceiro Reich aí, né? Tem o Reich aí. Na realidade, é o novo Reich, o Terceiro Reich é o novo Reich. Tem aí também Hitler crescendo e sendo até sendo admirado pelos líderes, pela família real, até os americanos têm uma simpatia por ele, pela forma como ele está, né, crescendo, eles têm uma simpatia por ele. Agora, depois da invasão da Polônia, em 1939, poderíamos dizer que foi a principal razão para explodir a Segunda Guerra Mundial, foi a invasão da Polônia pelos alemães, e todo mundo se assustou. Opa! Aquele rapaz que admiramos não é tão bonzinho assim. Tá? Não é tão bonzinho assim. Que até então, até 1937, por aí, 38, ele tinha era admirado por grandes líderes do país, inclusive aqui no Brasil. Eu falei para vocês sobre Petrópolis, né? O nosso presidente na época também tinha uma grande admiração por ele. E não foi só aqui no Brasil, não. Os Estados Unidos também via uma certa simpatia, né? E os Estados Unidos só entram na guerra mesmo por causa de Pearl Harbor. Foi o ataque da base, né? O ataque da base. Primeiro é por causa dos japoneses, que atacaram Pearl Harbor. Depois, aí eles vão entrar, lutar também contra os alemães, né? Porque os japoneses tinham certo... estavam mais ou menos acordados lá com os nazistas, né? Então, você vai vendo o jogo de interesses desses países. A família real tinha uma certa simpatia também, a família chegou-se ao ponto de um lord inglês, que me fugiu o nome agora, querer fazer um acordo com Hitler para que Hitler entrasse na Inglaterra, em Londres, mas com parcimônia. Com parcimônia. Então, esse lord inglês, o nome dele quase que me veio agora, ele levou lá para o Congresso, para a Assembleia, um documento para eles discutirem e assinarem esse documento para que os ingleses abrissem as portas para os alemães. E uma grande parte de deputados e senadores estavam querendo fazer isso. E o próprio rei, na época, estava pensando em aceitar. Mas aí surge, né? Quem é o primeiro-ministro? Churchill. Ele vai ter uma conversa com o rei. Porque ele era contra. Mas ele estava vendo que os ingleses no parlamento estavam, sabe, querendo aceitar isso. Então ele vai falar com o rei. E a conversa, tem um filme sobre isso, um filme documentário sobre isso. E a conversa é muito interessante, que ele vira para o rei e diz assim: se os seus antepassados, a história, né, da Inglaterra, dos reis ingleses, é uma história
poderosa. Imaginassem que no século XX, um rei inglês entregaria o trono de mão beijada para o inimigo, eles levantariam do túmulo. Porque os reis ingleses, seus seus antecessores, lutaram e nunca permitiram ao inimigo entrar no palácio de Buckingham. Nunca deixaram deles sentar num trono inglês dentro da Inglaterra, botar uma coroa da cabeça. Jamais eles permitiriam isso. E o senhor agora quer envergonhar a história da Inglaterra. Aí ele virou e disse assim, se o inimigo entrar aqui, ele tem que encontrar o seu corpo morto aqui no chão desse palácio, com seu sangue misturado à poeira. Porque é assim que eles poderão tomar essa região, tomar o seu palácio. Depois do senhor morto, porque o senhor tem que ir para a rua com o povo e lutar até a última gota do seu sangue. E quando eles chegarem aqui, quando Hitler entrar aqui, o senhor estará morto, mas com a espada na mão. É assim que eles entrarão. Só desse jeito. Nunca com o rei inglês entregando o trono. Aí ele fala, seria a maior vergonha. E aí o rei fica envergonhado com a chamada que ele diz. Como entregar a Inglaterra, entregar o trono? Nunca na sua história ela fez isso. Só vai ser o primeiro rei a fazer isso? E aí ele entende e autoriza Churchill a voltar para o parlamento. E quando ele chega lá, esse deputado, acho que era um deputado ou senador, que já estava fazendo a campanha, aí ele fala tudo, joga na cara, né, do sujeito, e aí o sujeito percebe que não vai conseguir. Porque aí, quando o Churchill vai falar com o parlamento, ele leva todos os... Aí, olha só, ele leva os jornalistas com ele. E os jornalistas só anotando, e olhando para o tal do Lorde lá, a mídia, né? Porque aí ele faz aquele discurso, né? Já pensou? Ia aparecer na mídia o quê? Que o Lorde tal estava entregando a Inglaterra aos nazistas. E aí o Lorde é obrigado a mandar uma carta para Hitler dizendo não aceitamos o seu acordo. Então, veja só, né? Também era interesse desse Lorde, porque fazendo esse acordo com Hitler, ele acreditava que ele seria o primeiro-ministro, que Hitler o colocaria lá como primeiro-ministro, e ele seria um serviçal de Hitler, entendeu? Então, o sujeito, com seus interesses pessoais, ia entregar sua nação para Hitler. Então, veja o que nós fazemos, né? Por interesses, por acordos. Então, precisou de um homem que realmente estava no lugar certo, na hora certa, para fazer o que ele fez. Não era simpático a grande parte dos políticos. Churchill não era. Eles não tinham muita simpatia por ele, mas foi o homem certo no lugar certo, para segurar Hitler e realmente impedir que ele chegasse até a Grã-Bretanha, né? Então, a igreja, nesse momento da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que ela vai estar um pouco dividida. Ela vai estar um pouco dividida. A igreja alemã vai fazer concessões a Hitler. Mas uma parte grande da igreja, percebendo o risco que é o domínio alemão, o domínio nazista, ela vai, nesse momento, uma grande parte dela vai lutar contra o nazismo, apesar de ter certos grupos que vão aderir. E o que eu trouxe aqui hoje, como nós estamos falando da igreja, da religião, a gente vê, foi a ação, o que aconteceu do ponto de vista religioso durante a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu?
como a igreja foi afetada, como muitos lutaram contra os nazistas, porque houve um risco realmente da igreja acabar. Talvez foi o momento que ela mais periclitou. E, realmente, se a igreja tivesse caído frente aos nazistas, seria realmente uma perda muito grande. Seria uma perda muito grande. Então, ela vai enfrentar com muita força Hitler, apesar de uma parcela dos seus agregados, né, cederem. Então, eu trouxe aqui só para ponto histórico, né? E a gente vai falar sobre a igreja. Perseguições contra a igreja, e também trouxemos aqui, eu acho que vocês estão vendo, né? Sobre o Papa da época, Pio XII. As perseguições contra a Igreja Católica ocorreram durante todo o pontificado do Papa Pio XII. O pontificado dele foi de 1939 a 1958. Quer dizer, foram 20 anos e ele vai pegar, né, o grande período da Segunda Guerra Mundial. O reinado de Pio XII, né, coincidiu com a Segunda Guerra Mundial. O início da Guerra Fria, né, 1950, por aí, e a descolonização europeia acelerada. Durante esse período, a Igreja Católica enfrentou perseguição sob governos fascistas e comunistas. A perseguição nazista à Igreja foi mais extrema na Polônia ocupada, porque a Polônia foi invadida em 1939. A derrota do fascismo no final da Segunda Guerra Mundial encerrou um conjunto de perseguições, mas fortaleceu a posição do comunismo em todo o mundo. Apesar do fascismo, né, ter sido, grande parte dele ter acabado, né, no final da Segunda Guerra, o comunismo cresceu, intensificando um novo conjunto de perseguições, principalmente da Europa Oriental, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E, posteriormente, na República Popular da China. A Igreja Católica estava sob ataque em todos os países governados pelos comunistas e perdeu grande parte de sua existência na Albânia, Bulgária, Iugoslávia, Romênia, China comunista e União Soviética, incluindo Estônia, Letônia e Lituânia. Então, a Igreja Católica, com o advento da Segunda Guerra Mundial, ela perde grande parte do seu poder, tá? Ela perdeu. Resumo, vamos fazer um resumo aí. Deixa eu puxar aqui. Resumo, o pontificado de Pio XII coincidiu com a Segunda Guerra Mundial e as fases iniciais da Guerra Fria. A Igreja Católica foi reprimida sob o Império Nazista e depois sob o domínio soviético dos Estados comunistas estabelecidos na Europa Central e Oriental após a guerra. A Igreja Católica na Alemanha foi sistematicamente reprimida e a perseguição foi mais severa na Polônia, ocupada pelos nazistas, onde igrejas, seminários, mosteiros e conventos foram sistematicamente encerrados e milhares de padres e freiras foram assassinados, encarcerados ou deportados. Segundo John Crowell, a igreja enfrentou um dilema: comprometer-se com os governos para manter uma estrutura com a qual sobreviver, resistir ou enfrentar e arriscar a aniquilação. Então, ela ficou dividida entre dois pontos. Abrir as portas para o inimigo, comprometer-se com os nazistas para manter a sua estrutura, tá? Ou então resistir ou enfrentar e arriscar a aniquilação. Um grande dilema, né? Da igreja. O que ela deveria fazer? Para salvar seus fiéis, o Vaticano tentou os dois dilemas em momentos variados. Então, em momentos variados, o Papa Pio XII tentou os dois. Uma hora, colaborar com eles.
em outro momento, enfrentar. Na Alemanha Oriental e na Hungria, a igreja foi submetida a ataques contínuos, mas conseguiu continuar com algumas de suas atividades, porém em uma escala muito reduzida. Na Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, que nem existe mais, e Hungria, a perseguição continuou a ponto de a igreja estar em extinção. Na União Soviética e na China continental, a Igreja Católica deixou de existir, pelo menos publicamente, durante o pontificado do Papa Pio XII. Inclusive, na China, hoje, é tolerado com muito cuidado alguns templos, mas assim, muito, sabe? Não passa, os padres chineses, é tolerado, acho que, vamos dizer assim, tem uma certa tolerância, mais por causa da mídia internacional. Mas, por exemplo, na, no, lá na Coreia do Norte, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você entrar na Coreia do Norte com um colarzinho, com uma cruzinha, ou encontrarem na sua mochila qualquer livro com tendência religiosa, você é presa. Você é presa. Tá? E alguns outros países também. Não vou dizer que seja tão... Tolera-se uma ou outra igreja, mas com muita dificuldade mesmo, né? Perseguições fascistas e perseguições nazistas. Alemanha, né? A Igreja Católica havia sido um dos principais oponentes da ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, na década de 20 e no início da década de 30. Ao assumir o poder em 33, e apesar da concordata assinado com a Igreja, prometeu o contrário, o governo nazista de Adolf Hitler começou a suprimir a Igreja Católica. Porque, inicialmente, né, houve um acordo entre Hitler e entre a Igreja. Tudo bem, vocês podem ficar, vocês não se envolvem com o governo, não falam mal, né, do governo, e mantém lá alguns templos abertos. Né? Mas, com o tempo, o governo de Adolf Hitler começou a suprimir a igreja, como parte de uma política geral de eliminar fontes de autoridades concorrentes. Porque o que eles tinham medo? Que a igreja... A gente sabe do poder da igreja, né, gente? A igreja talvez seja a instituição mais antiga que nós temos. A partir do ano 300, 400, ela se instalou e está aí até hoje. Atravessou inúmeros momentos de turbulência. Temos aí o rei Henrique VIII, lembra? Que ele queria... a Igreja Católica ele dominava. Ele queria o divórcio, mas a igreja não dava. Mas ele tentou aceitar a igreja, mas a igreja não deu o divórcio a ele. O que é a solução dele? Fundar uma igreja para ele. Ele fundou uma igreja para ele, para que ele pudesse divorciar-se e passar a lâmina no pescoço das esposas. Então, olha, essa igreja se manteve, apesar de enfrentar uma série de questões. Então, os nazistas olhavam para a igreja e pensavam, ela é poderosa e pode ser uma concorrente para nós. É sempre um risco manter a igreja na sua posição. A ideia qual era? A gente começa fazendo um acordo com ela, de não interferir, de deixá-la agir, mas depois a gente vai suprimindo até aniquilá-la. Então, ele começou a suprimir a igreja como parte de uma política geral de eliminar fontes de autoridade concorrentes. Os nazistas prenderam milhares
de membros do Partido do Centro Católico Alemão. Esse centro, a igreja tinha um partido, né? Os adeptos desse partido eram católicos. Prendeu milhares, bem como clérigos católicos, e fecharam escolas e instituições católicas. À medida que o Terceiro Reich se expandia, milhares de padres católicos foram presos ou mortos, e instituições católicas foram dissolvidas pelos nazistas. Todo mundo conhece a história do padre Kolbe, né? Que morreu no campo de concentração. Segundo o biógrafo de Hitler, preste atenção nisso, que isso é importantíssimo e muito interessante. Segundo o biógrafo de Hitler, Alan Bullock, Hitler era um homem que não acreditava em Deus, nem na consciência. Para ele, consciência era uma invenção judaica, uma mancha como a circuncisão. Por quê? Ele era contra a consciência. Quem tem consciência pode se sentir o quê? Abalado, não é? Quem tem consciência pode ter remorso, se sentir culpado por ter agido mal. Então, uma pessoa que não tem consciência não terá remorso nem culpa. Não é inteligente? Eu acho altamente inteligente. Se você não tem remorso, não tem culpa, você está livre para fazer o que você quiser. Não tem freio, você não tem freio. Agora, se você tem consciência, a tua consciência te diz, você errou. E ele dizia, né, que a consciência era uma invenção judaica, uma mancha como a circuncisão. Bullock, que é o biógrafo, escreveu: Hitler pensou que os ensinamentos católicos, levados à sua conclusão, significariam o cultivo sistemático do fracasso humano. O que significam os ensinos católicos levados à sua conclusão? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ensinamento, não é? Básico. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, quem acredita nisso, para ele, era um fracassado. Bullock acrescenta que, uma vez terminada a guerra, Hitler, acreditando que ia vencer, prometeu a si mesmo que ele iria erradicar e destruir a influência das igrejas cristãs. Mas, até então, ele seria cauteloso para não assustar. Então, ele iria aos poucos, entendeu? Porque a força da igreja era muito grande. Ele não podia chegar e vou acabar. Ele não podia. Ele tinha que ir devagar. Inclusive, muitos alemães, muitos nazistas eram católicos. Eram católicos. A igreja alemã era forte. Então, se ele acaba com a igreja, haviam oficiais alemães que eram católicos. Então, ele tinha que tomar cuidado. Para o feitiço não virar contra o feiticeiro. Entendeu? Hitler tinha sido educado como católico. Ele foi educado como católico. E ficou impressionado. Olha só que interessante. Ele ficou impressionado com a organização e o poder da igreja. Para o clero protestante, os evangélicos, ele sentiu apenas desprezo. Mas da igreja, ele admirava o poder da igreja, a sua organização. Isso o admirava. Era a grande posição da Igreja Católica que ele respeitava. A instituição, na sua organização administrativa, milenar, era isso que ele respeitava. Em relação ao ensinamento que a Igreja dava, que era baseado no Evangelho de Jesus,
ele mostrava apenas a mais forte hostilidade. Aos olhos de Hitler, o cristianismo era uma religião adequada apenas para escravos. Detestava a sua ética em particular. Ele detestava a ética do Evangelho de Jesus. Essa do ama a Deus sobre todas as coisas é o próximo com a ti mesmo. Ele detestava essa ética. Quanto ao ensinamento do cristianismo, Hitler declarou: era uma rebelião contra a lei natural da seleção pela luta e a sobrevivência dos mais aptos. Então, para Hitler, o ensinamento do cristianismo era uma ação, uma rebelião contra a lei natural. Que a lei natural diz o quê? Sobrevive os mais fortes. E para ele, o cristianismo, a imagem de Jesus, era uma rebelião contra essa lei natural da seleção pela luta e a sobrevivência dos mais aptos. Porque Jesus ensina o quê? Estica a mão para o seu irmão, ajuda o mais fraco. Se você é mais forte, você tem que ajudar o mais fraco. E ele dizia que isso era uma rebelião contra a lei natural da seleção pela luta e a sobrevivência dos mais fracos, dos mais aptos. Era uma religião para escravos. Alfred Rosenberg foi o desenhista e porta-voz original do programa do Partido Nazista, ideólogo oficial do Partido Nazista. Ele era um antissemita raivoso e anticatólico. Em seu Mito do século XX, um texto que ele escreveu, Rosenberg propôs substituir o cristianismo tradicional pelo mito do sangue, que é o mito neopagão. Olha só. Neopaganismo é um termo utilizado para identificar uma grande variedade de movimentos religiosos modernos, particularmente aqueles influenciados pelas crenças pagãs pré-cristãs, tá? Da Europa. Os movimentos religiosos neopagãos são extremamente diversificados, com uma vasta gama de crenças, incluindo aqui o politeísmo, o animismo, o panteísmo e outros paradigmas. Muitos neopagãos praticam uma espiritualidade que é completamente moderna em sua origem, enquanto outros tentam reconstruir principalmente ou reviver antigas religiões, como são encontradas em fontes históricas e folclóricas. Então, ele queria acabar com o cristianismo tradicional, com o Evangelho de Jesus, e permitir a volta do paganismo de várias seitas. Lembra que Paulo de Tarso lutou contra isso? Era isso que ele queria, esse Rosenberg queria ressuscitar, apagar o cristianismo e ressuscitar o paganismo. A maior parte das religiões neopagãs, que são novas, o paganismo novo, são tentativas de reconstrução, ressurgimento, ou mais comumente adaptação de antigas religiões pagãs, principalmente as da antiguidade pré-cristã europeia, mas não restritas a estas, sem perder de vista as experiências e as necessidades apresentadas pelo mundo contemporâneo. Compreendemos agora, afirma Alfred Rosenberg, esse antissemita anticatólico, que os valores supremos centrais das igrejas romanas e protestantes, sendo um cristianismo negativo, não respondem à nossa alma, que dificulta os poderes orgânicos dos povos determinados pela sua raça nórdica, que eles consideravam a raça pura, que devem dar lugar a eles, e terão de ser remodelados para se conformarem a uma cristandade germânica. Aí reside o significado da atual busca religiosa. Rosenberg e o tenente sênior de Hitler, Martin Bormann, colaboravam ativamente no programa nazista para eliminar a influência da igreja.
Um programa que incluía a abolição dos serviços religiosos nas escolas, o confisco de propriedades religiosas, circulação de material antirreligioso para soldados e o fechamento de faculdades teológicas. O governo nazista fechou as publicações católicas, dissolveu a Liga da Juventude Católica e acusou milhares de padres, freiras e líderes leigos por acusações violentas. A Gestapo violou a santidade do confessionário para obter informações. Erich Clausner, presidente da Ação Católica da Alemanha, fez um discurso no Congresso Católico em junho de 1934, criticando o governo alemão. Ele foi morto a tiros em seu escritório na Noite das Facas Longas, em 30 de junho de 1934. A Noite das Facas Longas, ou Noite dos Longos Punhais, foi um expurgo, uma eliminação, que aconteceu na Alemanha nazista, quando a facção de Adolf Hitler do Partido Nazista realizou uma série de execuções políticas e extrajudiciais. Entre as vítimas estavam também proeminentes conservadores antinazistas. Todo o pessoal e apoiadores de Erich Clausner foram enviados para campos de concentração. Jardins de infância da igreja foram fechados, crucifixos foram removidos das escolas, a imprensa católica foi fechada e os programas de assistência social católico foram restringidos com base no fato de que eles ajudavam os racialmente impróprios. Muitos clérigos alemães foram enviados aos campos de concentração por manifestar oposição às autoridades nazistas, ou em algumas regiões simplesmente por causa de sua fé. Muitos leigos católicos também pagaram sua oposição com suas vidas. Mais de 300 mosteiros e outras instituições foram expropriados pela SS. O Vaticano publicou 2 encíclicas opondo-se às políticas de Mussolini e Hitler, Non abbiamo bisogno e Mit brennende Sorge, respectivamente. A Igreja Católica condenou oficialmente a teoria nazista do racismo na Alemanha em 1937, com a encíclica Mit brennende Sorge, assinado pelo Papa Pio XII. Essa encíclica, contrabandeada para a Alemanha, saiu da Itália para a Alemanha, né, para evitar censura prévia e lido nos púlpitos de todas as igrejas católicas alemãs, condenou a ideologia nazista como insana e arrogante. Denunciou o mito nazista de sangue e solo, criticou o neopaganismo do nazismo, sua guerra de aniquilação contra a igreja e descreveu o Führer, né, como um profeta louco, possuidor de arrogância repulsiva. Foi escrito parcialmente em resposta às leis de Nuremberg e em resposta à perseguição à igreja. Após o início da Segunda Guerra Mundial, o Vaticano, sob o Papa Pio XII, seguiu uma política de neutralidade. A Santa Sé defendeu a paz e falou contra o racismo, o nacionalismo egoísta, as atrocidades da Polônia. Aqui, ele tentou fazer aquela primeira parte, não entrar contra a igreja, né, quando começou a guerra. Não, ou melhor, não ir atacar diretamente os nazistas. Eles atacaram antes de explodir a Segunda Guerra. 36, 37, 35, mas quando estourou a Segunda Guerra, ele tentou, aquela primeira, lembra? A igreja estava em dúvida entre ficar, de certa forma, em paz com o invasor ou atacar. Antes da Segunda Guerra, eles atacaram. Agora tentaram manter uma neutralidade. A Santa Sé defendeu a paz e falou contra o racismo, o nacionalismo egoísta, as atrocidades da Polônia, o bombardeio de civis e outras questões. O Papa permitiu às hierarquias nacionais avaliar e responder às situações locais, mas estabeleceu o serviço de informações do Vaticano para fornecer ajuda a milhares de refugiados de guerra e salvou milhares de vidas, ao instruir a igreja a fornecer ajuda discreta aos judeus. Entendeu? Ele disse assim, para as igrejas de toda a Europa, vocês podem fornecer ajuda discreta aos judeus. Não aquela ajuda direta. Pode ajudar os outros, fugitivos dos países, mas aos judeus é uma ajuda discreta. Bispos católicos reconhecem ter sido cúmplices da Alemanha nazista. Em novo relatório, os pontífices alemães afirmam, aí o caso é da Alemanha, né, que olharam para o outro lado durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha. Após revisar os horrores ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, o Conselho de Bispos Católicos da Alemanha emitiu um novo relatório, com uma conclusão inusitada.
No documento de 23 páginas, os pontífices dizem ter sido cúmplices dos nazistas. Ainda que, indiretamente, segundo o relatório, os bispos católicos reconhecem ter permitido a ascensão de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, o Conselho afirmou que não fez o suficiente para se opor ao regime nazista. Enquanto o Vaticano condenava as leis raciais de Hitler em 1937, a Igreja alemã teve um posicionamento diferente. Como os bispos não se opuseram à guerra, com um claro não, a maioria deles reforçou a vontade da Alemanha de resistir. Eles se tornaram cúmplices da guerra, explica o relatório. Ainda de acordo com o documento, a Igreja Católica Alemã cooperou ativamente no regime nazista. Entre as suas atuações estavam a conversão de igrejas e hospitais militares, o despacho de freiras para trabalhar como enfermeiras e o envio de padres para as linhas de frente, a fim de orientar e confortar os soldados de Hitler. Os bispos podem não ter compartilhado a justificativa dos nazistas para a guerra, com base na ideologia racial, mas suas palavras e imagens deram socorro aos soldados e ao regime, pontua, por fim, o relatório do Conselho. Para o reverendo George Batzig, presidente da Conferência dos Bispos, nenhuma geração está livre de julgamentos e preconceitos que são moldados pelo seu tempo, mas quem vem depois deve enfrentar a história para aprender com ela. A democracia cristã na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial deixou um rastro de morte e destruição em vários lugares do mundo, pois, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, não foi apenas a Europa o principal palco dos combates. Na Segunda Guerra Mundial entrou a África e outras regiões, né? Mas é inegável que o continente europeu foi o que mais sofreu com o conflito por ser a região onde aconteceram as maiores batalhas. A violência do Partido Nazista Alemão deixou um rastro de morte e destruição por onde passou, o que levou a humanidade à seguinte dúvida: onde estava Deus nesse momento? Muitos falam, né? Onde estava Deus nesse momento? O ateísmo materialista estava em voga do período entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Muitos viram que a ausência dos valores cristãos, e o Emmanuel fala sobre isso, em suas sociedades, foram um dos combustíveis que ajudou os partidos totalitários a conquistar o poder em nome de suas ideologias deturpadas. Então, Emmanuel fala que a ausência de valores cristãos da Europa, nesse período, foi um dos motivos, né, que ajudou esses partidos a conquistar o poder em nome de suas ideologias deturpadas. Dessa maneira, de acordo com o professor Silvino Antônio Malfatti, da Universidade Federal de Santa Maria, com o fim da Segunda Guerra em 1945, houve um retorno aos valores cristãos. Foi o caminho encontrado pelos países e seus novos líderes em busca da reconstrução democrática da Europa. Várias razões explicam o sucesso político das democracias cristãs no pós-guerra. Todos aliados, né? Explica-nos o professor Malfatti que, em primeiro lugar, muitas pessoas identificadas com os valores cristãos se aliaram na resistência aos regimes fascistas nazistas. Em segundo, os partidos que, à época, eram considerados como direita tradicional desapareceram do período bélico, deixando um seu vácuo político. E já em terceiro, a rejeição ao comunismo, somado ao apoio expresso da Igreja Católica aos partidos cristãos, foram decisivos para que esses partidos atuassem como os reconstrutores do velho continente. Então, aqui, gente, a gente teve, né, uma visão de como a Igreja esteve envolvida durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de estourar a guerra, de 1934 a 1937, ela condenou e foi amplamente atacada. Depois que veio a Segunda Guerra Mundial, ela manteve uma posição de certa neutralidade, mas a gente vê que quando a Igreja mandou aquele documento, né, mas ela entrou numa neutralidade e disse assim, que as igrejas dos países da Europa, cada uma ia decidir o que fazer. Se ia estar combatendo ou junto. Ela deixou para que os países, a igreja de cada país decidisse. Mas ela botou um documento lá, ela botou uma frase lá, que era para que as igrejas, em relação aos judeus,
agissem com certo, né? Que não fossem assim, proteger demais aos judeus. Que ela mantivesse sempre com o pé atrás, né? Ajuda, mas não abraça tanto. Agora, a igreja alemã, ela deu, sim, uma grande força para o partido nazista, tanto que eles mesmos reconheceram isso. Agora, uma coisa que ficou muito clara, e isso Paulo de Tarso combateu, tá? E a gente vai ver a ideia de Hitler, que era acabar com a força do evangelho. Quando Paulo, já nas cartas que ele escreve, ele fala sobre o perigo de que o cristianismo, o ensino de Jesus, fosse envolvido pelo judaísmo, e assim ele se apagaria, ele não vai combater isso? Ele vai combater isso. Ele vai combater a formação do cristianismo judaizante. Iria apagar Jesus e o Evangelho. Agora vem Hitler. Qual era a ideia dele? Era a mesma. Você vê que aqueles homens que o assessoravam, qual era a ideia deles? Era acabar, era apagar. O primeiro quis acabar com o cristianismo e formar religiões neopagãs, a volta do paganismo. E o outro era acabar, liquidar com o Evangelho de Jesus, apagar o Evangelho de Jesus da história, para que a doutrina, a ideologia da raça pura tomasse o lugar da igreja. Porque, para ele, essa doutrina de Jesus era a doutrina de escravos, de fracassados. Então, veja como, de tempo em tempo, você encontra Jesus sendo combatido. E o que é isso? São as trevas tentando apagar Jesus, tentando apagar o Evangelho. E a gente vê isso o tempo todo. Desse próprio livro aqui, se eu não me engano, eu li de Emmanuel, ele vai falar sobre isso. Como os ensinos de Jesus, como Jesus vai ser combatido. E lá, desde a época de Paulo, foi pela Idade Média, veio agora na Segunda Guerra Mundial, a ideia é essa. Se o nazismo vence, Jesus seria aniquilado o Evangelho. Isso é as trevas, lutando contra Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque as trevas não desistiram. Eles querem apagar o Evangelho de Jesus. Aniquilar esse. E depende de nós permitir ou não que isso venha acontecer. Dou um minutinho se alguém quiser falar alguma coisa. Eu estava tentando achar aqui, acho que é nesse livro mesmo, quando Emmanuel vai falar sobre isso. Ele ele entra, né, ele inicia um capítulo falando sobre isso, sobre o perigo que nós estamos vivendo, tá? Porque os adversários do mestre, eles estão sempre de tocaia, eles estão sempre de olhos muito abertos, esperando o momento que nós baixarmos a guarda para poder destruir o Evangelho de Jesus. Tá? E nós temos que trabalhar, nós temos que ser mais ativos. Tem até uma página do Evangelho que fala sobre isso. Como nós, os cristãos,
somos passivos. Como nós, muitas vezes, permitimos que a treva se insinue e não trabalhamos verdadeiramente ao lado de Jesus para nos manter firme esse evangelho. Eles falam sobre isso. E nós temos que estar atentos para isso. Esse estudo de hoje foi importantíssimo. Esse tema é importantíssimo. Tá? E nós precisamos estar mais vibrantes ao lado do mestre para lutar, para falar, para prestar atenção, porque eles são altamente disciplinados. Estão preparados a qualquer momento para investir novamente contra o Evangelho do Senhor. E hoje Jesus precisa de nós. Bom, então nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, prestando atenção nessa mensagem que Emmanuel traz para a gente, para que a gente se torne mais desperto para o ensinamento que ele está trazendo, porque o perigo não passou. Os adversários do Cristo continuam de guarda, esperando que a gente pisque o olho. Eles só querem isso. Bom? Então, nós vamos encerrando agora, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, o médico das almas, que tanto trabalhou pela divulgação desse evangelho, para que nos ajude a nos manter firmes, empolgados com a divulgação do seu evangelho, para que assim não venhamos a permitir que a sombra tome conta do mundo e tome conta de nossas almas. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, eu vou passar aí para vocês